Fala pessoal, tudo bom? Pô, esperei, como um bom cara de time, esperei terminar todas as competições, falta só a Copa do Brasil para voltar com o canal. Mas vamos nessa. Então hoje o tema do vídeo basicamente é para falar daquela mística do mandante. O caldeirão, o 12º jogador. Aqui em casa a gente conversa, aqui é o inferno. Enfim, aquela mística que a gente conhece. Mas será que de fato a torcida empurra pro gol? Ou ela causa uma pressão que faz seu zagueiro tremer? Então, o que eu fiz? Peguei uma lupa, analisei futebol brasileiro, europeu, competições mata-matas, competições pontos corridos, 2020 até 2025. Então, pegando ali o finalzinho agora, então falta a Copa do Brasil se decidir, o vídeo vai estar sem esse dado, mas no geral o resto foi tudo analisado um a um para a gente ver como é que foi e o que representa ser mandante. Então assim, é uma bênção? Uma maldição? É a maior mentira que a gente já ouviu sobre futebol? Saberemos a seguir. O primeiro a ser analisado foi o Brasileirão. O Brasileirão é muito claro que tem uma separação em três. Então, a gente tem o pelotão de cima, que vai mais ou menos do 1 até o 7, 6º, e esse pelotão, ele em casa faz mais de 2/3 dos seus pontos, então faz 66%, 75% dos pontos disputados em casa, mas a ordenação de 1 a 7º, ela é pelos jogos fora. Então, no geral, o campeão ele vai ter um desempenho em casa parecido com o quarto colocado, mas ele vai ser melhor fora de casa. Quando a gente vai do 8º para o 16º, a tendência se repete. A ordenação entre o 8º e o 16º, ela se dá pelos jogos fora, mas o desempenho deles em casa não chega a 66%, não chega a 2 pontos por jogo, fica abaixo de 2 pontos por jogo. A grande diferença que de fato jogar em casa faz, pelo que eu analisei, de campeonato brasileiro, está entre o 16º e o 17º. Para cair, faz muita diferença você jogar em casa. Então, o 16º, ele, em todos os campeonatos analisados, de 2025 a 2020, então esse range todo, ele foi pior em casa, ele foi melhor em casa do que o 17º. Então, se você não quer cair, você obrigatoriamente tem que ir melhor que o seu adversário em casa. É casa que faz a diferença. Fora, eles entregam o ponto da mesma forma. Então, quando você vê ali o salvamento de Inter, quando você vê o salvamento de Santos, quando você vê o salvamento nos anos anteriores, Juventude, o próprio Corinthians, quando fez a arrancada no ano passado, é em casa que o time faz a diferença. Então, uma curiosidade desse período é que, beleza, ali, os mandantes, você pega uma média do campeonato todo, o primeiro fazendo perto dos seus 75%, o último fazendo um resultado muito inferior, você vai ter a pandemia impactando bastante. Então, a média, que ela é entre 50% e 53% dos pontos ganhos em casa, então, cada jogo disputa 3 pontos, na média um time ganha um pouco acima de 1,5 ponto, isso é, ele fica mais próximo da vitória do que da derrota. Quando você vai olhar para a pandemia, esse número baixa para 44%. Então a pandemia ela impactou ali mais ou menos 10% do resultado dos times em casa, o que mostra que sim, a torcida ali faz bastante diferença. Então, conclusão sobre o Campeonato Brasileiro. Tu quer ganhar? Tu vai ter que ter um desempenho em casa competente ali para ficar até 4º lugar, mas você vai ter que fazer a diferença fora. Quer não cair, você tem que ser melhor que o seu adversário em casa. É tão simples quanto isso. É a sua casa que faz a diferença. Falando um pouco de Copa do Brasil, a Copa do Brasil surpreende bastante. Então, nesse meio tempo que eu analisei, teve Galo sendo campeão, passando o carro dentro e fora de casa, teve viradas fora de casa, como a do Corinthians em cima do Atlético Goianiense, mas no geral, o que se mostrou aqui é, se o time que vai decidir em casa perder o primeiro jogo, ele está enrascado. A virada, ela é muito difícil. Mas a possibilidade desse time empatar e levar para os pênaltis é grande. Então a decisão em casa, ela te possibilita uma chance maior de empatar aquele jogo ida e volta. O que muito me surpreendeu é que se você disputar os pênaltis em casa ou fora, não faz diferença. Sua possibilidade de vitória é 50%, cravado. Não tem, foram 12 disputas nesses 5 anos, 6 vencidas pelo time de fora, 6 vencidas pelo time de casa. E óbvio, só para deixar claro, a minha análise ela vai dos 8º para frente.
Se o seu time perdeu antes disso, sinto lhe informar, não é bom o suficiente para o canal. Brincadeira. E a disputa de pênaltis, ela é 50-50 se você não for torcedor do Corinthians. O Corinthians ele é um outlier nisso, que ele tem as disputas dentro do Itaquerão vencidas em 72% das vezes. Ah, mas é por causa da torcida, por causa do gramado, da mística, do goleiro, aquela camisa amarela em Itaquera. Não dá para saber. Fato é que o Corinthians ele tem ele é um outlier desse número, né? Se o número é 50%, hoje o Corinthians tem 72% de vitórias em casa nos pênaltis. A Libertadores é um pouco diferente. Apesar do Brasil já ter essa distância geográfica grande, você fazer grandes viagens, o time chegar cansado, na Libertadores isso é regra. Mas no geral, a Libertadores ela mostrou que vale mais a pena você ser brasileiro do que decidir em casa. Então hoje a gente tem um domínio dos times brasileiros, independente de dentro ou fora. Decidir em casa não se mostrou necessariamente uma benesse. Pode inclusive, a gente tem casos de Flamengo nos últimos anos, Palmeiras contra o Peñarol, Palmeiras contra o Boca Juniors, pode inclusive ser uma maldição. O que deu para ver bastante há a possibilidade de virada, apesar de ser rara, a gente tem o Flamengo contra o Emelec, por exemplo, mas que no geral, decidir em casa não te garante muita coisa. E assim como a Copa do Brasil, se você for para os pênaltis, a sua possibilidade de vitória ela é em torno dos 50%, gira ali 48%, 53% de vitória nos pênaltis em casa. Então nem disputar os pênaltis em casa seria um diferencial na Libertadores. Está valendo mais a pena ser brasileiro mesmo. E quando a gente vai para a Europa? Pega ali, no meu caso, eu olhei para a Premier League, La Liga e para a Champions. Só os 3 campeonatos. Via de regra, o fator casa ele diminuiu muito, né? A média ali dos times ele gira em torno de 45% de vitórias em casa. Então, o que deu para ver bastante é que lá a gente tem uma obrigatoriedade de padronização de gramado, não existem viagens tão longas, já tem VAR, já está com impedimento semiautomático, eu sei que aqui tem VAR, mas é um pouquinho diferente, a gente sabe também. Já está com impedimento semiautomático, enfim. O que deu para ver é que lá o fator casa ele diminui bastante, ele se aproxima bastante. Então jogar dentro, jogar fora já não faz tanta diferença, né? Quando você vai pegar aí o que o City fez nos últimos anos, então é uma campanha quase perfeita dentro e fora de casa. A gente não consegue ter uma distinção muito grande, de fato o resultado dentro e fora acaba se equalizando bastante com o que os times têm ali. Poxa, mas e viradas de Champions League? E as noites fantásticas do Bernabéu? O Real Madrid é um outlier na Champions. Ponto final. Ele de fato tem a capacidade de virar dentro de casa. Mas assim como eu falei do Corinthians ali na disputa de pênaltis, o Real Madrid ele é um caso isolado na Champions League e de fato é. Então, talvez ali exista algum fator casa, mas acho que é um fator muito mais psicológico dos próprios jogadores do que de estarem jogando no Bernabéu, gramado, torcida inflamada. Acho que não tem nada a ver com isso. Acho que é um fator psicológico dos jogadores de confiarem no que eles têm ali. Então, resumo da ópera. Pontos corridos. Para ser campeão, faça mais de 2 pontos por jogo em casa. Para não cair, seja melhor em casa do que seu adversário. Foque nos jogos em casa. Mata-mata. Decidir em casa é melhor do que decidir fora. Mas mate o jogo nos 90 minutos. Porque o terceiro ponto que eu ia trazer aqui, que são os pênaltis, é 50-50. Seja casa, seja fora. Então tu vai fazer aquele esforço, vai levar o jogo para os pênaltis e vai correr o risco de perder da mesma forma. Então não vá para os pênaltis. Esse foi o vídeo, pessoal. Então, gostei, não gostei, vou deixar seu like, foda-se. Esse aqui é meu hobby. Abraço.